possamos ter este encontro e dizer a vocês como a vida de vocês é importante, como o que vocês fazem em suas famílias, em suas casas, com seus filhos, com aqueles com quem vocês têm que cuidar. Eu sei que muitos cuidam de seus netos, para os filhos poderem trabalhar. E isso representa não apenas uma ação física, não só tomar conta da comida, dar banho. Quando vocês fazem isso, seja com os filhos, seja com os netos, com os sobrinhos, seja com o filho da vizinha, mesmo que você ganhe alguma coisa para você poder gastar o seu tempo com isso, vocês estão recebendo de Deus a incumbência de zelar por um filho dele. Porque de verdade, nem nós somos filhos dos nossos pais, nem aqueles que vocês cuidam são filhos das pessoas que você vê como pai e mãe. Nasceram deles, mas todos nós somos filhos do Criador, que nos fez, para que nessa aproximação, nessa necessidade, nessa dificuldade às vezes material, nós aprendêssemos a nos encontrar, nós aprendêssemos a respeitar a necessidade do outro, nós pudéssemos compartilhar nossas dificuldades e com isso diminuir os sofrimentos. Então a vida de cada um de vocês não é uma coisa sem importância, é algo precioso na atmosfera da Terra. É algo importantíssimo do ponto de vista de vocês estarem cuidando de um tesouro que Deus colocou no mundo. Às vezes não é seu parente, às vezes é um vizinho doente, às vezes é uma pessoa difícil, às vezes é um bêbado que você encontrou caído e que você se ocupou de perguntar o que está acontecendo, uma pessoa que precisa ser encaminhada para um hospital ou para um postinho e você ajudou a pessoa a chegar lá. Todas estas são atitudes que podem não parecer, mas elas representam a mesma coisa que o Silvio Nakagawa fez para nós. Deu aquilo que era abundante, mesmo que depois alguém fosse passar o trator em cima, porque aquilo que não foi colhido vira adubo de novo. O trator passa, tritura tudo, aquilo volta para a terra que deu aquilo recebe de volta, e ela vai preparar de novo a nova colheita, a nova semeadura. Então, não é que é um ato de violência passar o trator em cima, não. É devolver à terra aquilo que a terra já deu em abundância, para que ela possa se recuperar. Então, às vezes, a nossa vida está passando por dificuldades. Parece que o trator vai passar em cima, ou que já passou. Mas recordem-se que, acima de todas as coisas, você é um terreno sadio, é um terreno que Deus criou. E quando cria você, cria para que você possa, mesmo que passe o trator em cima por algum problema que você esteja enfrentando, que este problema prepare você para novas sementes, para novas ações, para crescimentos que talvez a gente não tivesse. Talvez a gente ficasse reclamando, a vida está ruim, mas está boa, melhor pingar do que faltar, aquelas conversas que a gente já ouviu falar tanto, né? Porém, quando o sofrimento nos ajuda, não que a gente tenha que procurá-lo, mas a gente sempre vai topar com ele em uma área ou outra. Nós estaremos melhores, nós nos fortaleceremos. Eu sei que muitos de vocês enfrentam dificuldades bem grandes e que às vezes a maior parte das pessoas não sabe. Porém, aqueles que puseram filhos no mundo, vocês que estão aqui, que têm filhos, levanta a mão. Quem tem filho ou neto? Você não tem não? Gissi? Não tem um, né? Tem uns 20. Se vocês não tivessem esses filhos, vocês estariam melhores, não estariam? Não
teria que dar muita comida para eles comerem, não teria que arrumar roupa, não teria que cuidar de doença. E por que vocês não mataram eles? Hein? E por que vocês não deram para alguém criar? Por que até hoje, se alguém falar assim, quer que seu filho morra para você ter uma vida boa? Quem quer que o filho morra para ter uma vida boa, levanta a mão. Então, tá vendo? Esse é o trator. O trator passa em cima da gente, a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que se esforçar, a gente fica noite sem dormir. Mas depois que você vê aqueles seres gerando vida, você passa a querer tanto eles que você prefere que você morra do que eles morram. Não é mesmo? Isso não é diferente com os bilionários. Às vezes os bilionários eles são indiferentes muito mais do que os que não têm dinheiro. Eles têm tanta coisa para se encantar, tanta coisa para brincar, que às vezes eles tratam a vida como sendo um objeto de shopping, de loja, que vai lá e compra. Vai chegar a hora do trator passar em cima deles também. Porque eles precisam crescer. Todas as pessoas têm que passar por isso. Mas, para todos nós, vocês representam justamente aquilo que nós admiramos. Aquilo que representa na vida o esforço do Cristo. Passaram um trator em cima do Senhor. Fizeram com ele todas as coisas ruins que podiam imaginar. E ainda assim, ele fecundou todos nós. Não reclamou, abençoou. Alguns que ele havia curado durante sua peregrinação na Palestina, estavam vendo ele carregar a cruz e cuspiam no seu rosto. Escarravam na face do Senhor que os havia curado dias antes. E ainda assim, o Senhor abençoa todos, cansado, faminto, com sede, carregando um peso que ele mesmo não aguenta, preso à cruz, pede a Deus, ao Pai, que é Pai de todos nós, que perdoasse os pecados, porque aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Por isso, esse esforço do Senhor que nos ensina é tão importante que nós não nos esqueçamos. Que vocês guardem no coração que às vezes pode acontecer de alguém cuspir na sua cara, ou alguém não ser grato a você, ou alguém falar de você para os outros. Mas aprenda com o que Jesus nos ensinou. Aprenda. Peça que Deus perdoe essa pessoa a partir do seu próprio coração. Porque nós nunca vamos saber se mais adiante não será essa pessoa que a gente vai ter que ajudar. Se não será ela que vai nos pedir algum favor. Porque Deus vai nos testar. Vai testar se a gente é capaz de amar quem nos ofendeu. Que a gente seja capaz de dizer: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí, chega a hora de você ressurgir, como Jesus ressurge. Depois que o trator passa em cima dele, fisicamente, acreditando que iam destruir a sua existência e tudo que ele havia deixado. Mas não fez o trator da iniquidade humana do que transformar a humanidade em cristã a partir daí. Porque começaram a brotar por toda parte. Tomates, abobrinhas, cabotiás. Porque o trator espalhou as sementes. Justamente porque o Senhor não se negou a espalhá-las. Tem uma passagem no Evangelho que pouca gente conhece. Está escrito lá: quando a semente jogada ao solo, na cova escura, se recusa a morrer, ela fica sozinha. Mas quando a semente jogada no fundo da cova aceita morrer, ela se multiplica em muitas outras sementes.
Dela nascem 30, 60, 100 sementes de uma única. Mas para isto, ela precisa aceitar ficar debaixo da terra, escura, abafada, quente, porque é isso que faz semente germinar. Se você pegar o milho e deixar guardado na gaveta, ele é muito bonito, ele é lindo, robusto, mas ele vai ser somente isso. 10 anos o milho na gaveta e ele continuará sendo somente aquela semente. Mas se você pegar aquela semente e enfiar na terra, em 3 meses, você tem 3, 4 espigas de milho multiplicadas. E quantos milhos não tem em cada espiga? Quem já viu espiga de milho aqui, levanta a mão. Deve ter mais que 10 milhos, né? Uma espiga. Não tem mais que 10? Uns 20? Uns 30? Muito mais. Uns 50? Mais de 50. Cada espiga tem mais de 80 grãos. E um pé, às vezes, dá 3, 4 espigas. Se você imaginar que você é uma dessas sementes, você vai entender por que Jesus disse isso. Por que você precisa entender que você é essa semente que Deus pôs na terra. Vocês se reuniram em família. Vocês aceitaram ser mães e pais. Esses filhos cresceram, se tornaram adultos, criaram famílias, têm filhos, 3, 4, 5. Cada um deles faz alguma coisa, trabalha em algum lugar, ajuda algumas pessoas. E esses filhos deles, que são seus netos, vão fazer as mesmas coisas. São as espigas que nasceram do grão de trigo que você foi, do grão de milho que você aceitou transformar-se. E quando chegarem do lado de lá, do outro lado da vida, você vai olhar aquilo e vai dizer, nossa, quanto milharal que tem aqui nesse terreno. E o Senhor vai dizer, foi você, meu filho, foi você, minha filha, foi você que plantou. Senhor, mas eu nunca vi, eu nunca plantei nada. Não, você que era o grão, você nasceu. E de você, das espigas que você pôs no mundo, os grãos foram caindo e foram nascendo por sua vez. Se você não tivesse aceitado fazer isto, nada teria acontecido. Hoje você teria um terreno vazio. Mas tudo que está aí, nasceu de você. Essa é a beleza da vida. E por isso que vocês são para nós tão importantes. Porque vocês representam essa seara que o Senhor está semeando de boas coisas. E que nós temos a honra, uma vez por mês, de encontrar. E dentro desse mesmo critério, não são apenas vocês que são os beneficiados. Todos nós somos. Porque do mesmo jeito que Jesus, todos nós aprendemos a fecundar outras vidas. Quando ele estava sendo entrevistado na televisão, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, já ouviram falar dele? Chico Xavier disse que as pessoas, quando nascem, elas não têm a função apenas de procriar filhos, de gerar filhos, de fecundar, para gerar outros corpos. Todos têm a função de fecundar espíritos, de fecundar as almas. E para isso não precisa de sexo. Quando você ajuda uma pessoa, quando você dá ânimo, quando você reergue, você está fecundando o coração dessa pessoa. Você está agindo de uma forma que essa pessoa vai ter um pedaço de você dentro dela. E não é só o meio quilo de arroz, meio quilo de feijão que você dividiu com a vizinha que não tinha que comer. Não. É o carinho que você está dando. Cuidado, dividindo com alguém que tem menos. E essa pessoa
vai sentir o que significa o seu esforço para ela, de tal maneira que, em um determinado momento, quando ela tiver mais, mesmo que você não peça, ela vai te oferecer, ela vai te dividir com você. Por quê? Porque você fecundou-a, porque você deu a ela, sem que ela precisasse esmolar a você. É assim que você também fecunda os outros. E hoje, para nós, é um dia de comemorar exatamente isso. Nós vamos mostrar para vocês uma... O Gaspar está me dizendo aqui, ele que é o exército da roça, que uma espiga tem aproximadamente de 500 a 800 grãos. Uma espiga? 500 grãos de milho. Imagina isso. É bastante milho, hein? Já pensou? De um grão só pode nascer tantas coisas. E é isso que nós hoje também queremos comemorar. Nós vamos mostrar para vocês umas coisas que eu gostaria que vocês não se esquecessem, que vocês pudessem guardar no coração.